Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um tutorial ensinando como criar um personagem RPG. Por que isso do nada? Bom, sinceramente eu venci um concurso de melhor personagem que ganharia uma arte da artista Branco Arte. Ela é muita gente boa, inclusive. Mas eu não esperava ganhar. Talvez isso seja um problema mais de autoestima do que de qualquer outra coisa. Bom, enfim, conversando com os mestres RPGs, outras pessoas, eu percebi na verdade que eu até sei algo sobre criar isso. Então resolvi ajudar vocês. Porque o que mais acontece, aparentemente, é a pessoa se rendendo ao personagem que teve a sua família morta e foi em busca de vingança. Sabe? Clichês funcionam, mas esse não. Então, senta aí, que eu vou ensinar vocês a utilizar a psicologia para criar bons personagens para seu RPG. É necessário a gente começar pelo começo. Todo personagem surge de uma ideia, de uma vontade ou de um conceito. E certas pessoas têm dificuldade de imaginar isso e de materializar em um personagem. A grande questão é que a vida já nos dá esses personagens de maneira bem simples e profunda, e até mesmo bem detalhada. Carl Jung dá nome a esse conceito. E esse nome seria arquétipos. Mas o que é um arquétipo? Bem, eu vou explicar de duas maneiras: a teórica e simples. Primeiramente, vamos começar pela teórica. Baseado no livro de Schutz, sim, Marido e Mulher, os arquétipos são experiências antigas contidas no inconsciente coletivo, manifestando-se em temas ou padrões recorrentes. Muitos desses arquétipos são imagens de experiências universais, tanto quanto experiências humanas que são comuns a todos. Por ser repetido na vida de várias gerações, os arquétipos são gravados na nossa psique e expressos nos sonhos e fantasias. Cara, é um baita texto. Eu acho que fica bastante confuso. Então vamos simplificar, vamos colocar isso de maneira que a gente consiga entender. Os arquétipos são nada mais, nada menos que um padrão universal que representa formas recorrentes de agir, pensar e sentir. Eles parecem dos mais diversos jeitos. Por exemplo, o arquétipo do herói é o mais comum para criar personagens que são heróis. São Superman, Homem-Aranha, Batman e etc. São perfeitos exemplos de arquétipos de heróis. Assim como existe o arquétipo do velho sábio, que é o Gandalf, do trapaceiro, que é o Loki, do cuidador, a sua mãe, entre vários outros. Não existe apenas um arquétipo, mas se você utilizar ele como base para seu personagem, certamente ficará mais fácil criá-lo, o que influenciará na personalidade do personagem, como ele se identifica e como ele se porta, pois arquétipos são isso, jeito de agir, pensar e sentir. Então, se tem dúvida por onde começar, começamos pelo básico, pela base. Escolha um arquétipo. Escolher um arquétipo, é necessário entender uma outra coisa, talvez a mais importante na criação de um personagem, como interpretá-lo. Nós, seres humanos e seres sencientes, às vezes você não quer fazer humano, né? Somos seres biopsicossociais, ou seja, somos afetados pelos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O que eu quero dizer com isso é que o personagem é fruto do meio, ou seja, fruto do universo que ele foi criado. Vamos pegar, por exemplo, o sistema de Tormenta 20, um universo amplo, com diversas raças, magias e deuses. Em Tormenta 20, existe a cidade de Smokestone, uma cidade de fora das leis, que não acredita nos deuses e os renegam. O uso de magia é inaceitável, e lá, tudo só pode ser resolvido com um bom e velho duelo de revólveres. Se seu personagem nasce em Smokestone, ele deverá reagir a esse universo conforme alguém que nasceu em Smokestone, pois as normas e valores de Smokestone, mesmo que ele concorde ou não, o moldaram. Portanto, faça uma pergunta logo após ter a base do seu personagem. Como ele reagiria ao universo? O que ele é? O que o ambiente o ensinou para ele? Se ele nasceu em uma família conturbada e violenta, faz total sentido ele ser desconfiado e recluso. Se ele nasceu na família que incentiva a aventura, faz total sentido ele ser extrovertido. E se o universo que ele vive é um apocalipse, faz total sentido também ele fazer tudo por sobrevivência. Como diria Emil Durkheim, a sociedade influencia o comportamento e as ações do indivíduo. Mas lembre-se sempre de uma coisa: não existe força maior do que a subjetividade humana. Se seu personagem ele vai de encontro com todas as ideias, aprofunde isso, explore e aprofunde. Se seu personagem vai contra todas as ideias, não tem problema, explore e aprofunde isso. Às vezes é isso que vai deixar seu personagem único. É incrível que eu vou retornar novamente a Jung nesse exato momento. Pois a personalidade, muita gente pensa que eu sou tímido, eu sou extrovertido,
Ah, eu sou introvertido. Fantasma da introversão. A realidade é que tudo bem, mas queremos definir melhor. Queremos aprofundar melhor. Como falei acima, não existe força maior que a subjetividade humana. E apesar do meio impactar fortemente o personagem, isso não significa que nascer numa família ruim implica necessariamente numa pessoa má. Se fosse verdade, seria praticamente impossível criar um bárbaro que nasceu numa família de nobres. Tendo isso em vista, e entendendo que a personalidade acima de tudo é subjetiva, porém afetada pelo meio, seria fácil da nossa parte resumir a personalidade do nosso personagem em apenas uma palavra. Para isso, Jung criou um teste de personalidade, para definir como as pessoas agem, se portam e sentem as coisas. E é com isso que iremos trabalhar este tópico. Primeiramente, vamos começar pelo básico, pela atitude do seu personagem. Ele é extrovertido ou introvertido? Ele é mais na dele ou um personagem mais falastrão? Isso foi do cacete! É um mago estudioso e quieto ou um bardo que só não come o dragão porque o mestre não deixa? Bom, se rolar um crítico natural, tem que deixar. Definindo a atitude do seu personagem, caminhamos então para o tipo psicológico dele. Ele é do tipo sentimento, emotivo, sensível, sociável ou reservado, mas sente profundamente. Talvez ele seja do pensamento, lógico, objetivo, dogmático ou mais interessado nas ideias do que nas pessoas. Talvez o clássico dos bardos ele seja da sensação, extrovertido, busca prazer e adaptável, ou, sem interesse pelo exterior, expressa-se em buscas estéticas. E por último, mas não menos importante, talvez ele seja da intuição, criativo, capaz de motivar e aproveitar as coisas, ou mais preocupado consigo mesmo do que com o cotidiano. Tendo respondido essas perguntas, te garanto que terá uma boa base para fundamentar a personalidade do seu personagem. De todo jeito, vou deixar na descrição os tipos psicológicos bem detalhadamente. E se sim, talvez, só talvez o editor coloque bem aqui, em algum lugar, uma tabela com todos os tipos de pensamentos. Temos a base, a personalidade, entendemos como o personagem reage ao mundo. Mas ainda falta algo, pois nada adianta ter tudo isso se seu personagem beira a perfeição. Não no sentido que ele seja um bom personagem, estamos aqui justamente para isso, mas no sentido dele ser uma pessoa perfeita. Olha bem, sabemos que não existem pessoas perfeitas. Todos nós temos falhas, medos, desejos e até mesmo contradições. Isso sim que é perfeito para um personagem. Afinal, essas falhas tornam personagens humanos. Vamos pôr em prática com um exemplo do que temos até agora? Temos um mago que segue o arquétipo do velho sábio, que segue o tipo psicológico do pensamento extrovertido, e sua principal falha foi ter deixado seu grupo de amigos para trás porque tem medo de morrer. E seu principal desejo, agora, é conseguir resgatar os cadáveres de seus antigos companheiros, se colocando em contradição com seu medo de morrer. Viu? Como acrescentar medos, falhas, desejos e contradições aprimora seu personagem? Pois afinal, como diria Seneca, errare humano estes. Errar é humano. E com esses erros, temos personagens mais humanos, mais aprofundados, mais interessantes, mais marcantes. E através de tudo isso, caminhamos para o principal motor do desenvolvimento de um personagem, a sua motivação. Pode surgir inclusive de um desejo, medo, falha, ou até mesmo da vontade de corrigir suas contradições. Eu não sei se foi capaz de perceber, mas estamos criando aqui um personagem que não é só físico, é emocional, é psicológico, e agora é necessário achar uma motivação plausível para mover esse personagem. Assim como na vida real que uma motivação ruim não nos convence a trabalhar, seu personagem também se encaixa nisso. É necessário responder algumas perguntas simples. O que o move, o que ele quer, o que ele precisa. Pois quando temos uma boa motivação, é muito mais fácil ir além. E se é um personagem RPG de mesa, eu lhe garanto que até vai facilitar um mestre preguiçoso de bolar histórias para seu personagem. Afinal, não tem nada melhor do que ter um personagem cuja motivação dele motiva a nós a mestrar, a ler ou até mesmo a jogar. Bom, chegou a parte mais curta de se criar um personagem. Ou não, né? Tem gente que perde horas e horas aqui e tudo bem, faz total sentido. É a parte que normalmente a gente mais gosta e eu te confesso, eu também gosto muito dessa parte. Que é justamente refinar o nosso personagem. Dar o nosso jeitinho para ele, definir características marcantes. Pois quando a gente define o maneirismo, o jeito de se vestir, o modo de falar, o sotaque, o jeito de agir específico, como por exemplo ficar estalando o dedo toda hora, hábitos, é nesse momento que o personagem se torna marcante, se torna icônico. É bem aqui que o personagem fica marcado na nossa mente. E não se torna somente mais uma pessoa cinza normal, como diria o Belchior. Então extravase aqui. Use sua criatividade, cria desenhos, faz um esqueleto mago que fuma charuto,
Use o Pinterest, somente para achar visuais interessantes, não se limite, realmente se extravase. Afinal, características marcantes faz personagens marcantes. Por exemplo, o meu personagem mais marcante, na minha opinião, que eu penso em personagem marcante e aparece na hora, é o Julius Rock II, que ele fala com um sotaque um pouco diferente, porque ele veio de Smokestone, e ele resolve tudo na bala, e eu te garanto, uma bala por dia, inimigo não dá cria. Bom, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Posso ter passado um pouco de vergonha, mas vergonha faz parte. Características marcantes, personagens marcantes. Agora, um conselho. Cara, montamos seu personagem, começamos pelo arquétipo, entendemos o mundo que ele é inserido, construímos sua personalidade, vimos suas falhas, percebemos suas características e pronto, temos o seu personagem bem construído emocionalmente, psicologicamente, esteticamente. Mas vem aqui um conselho, não seja um fodão. Menos é mais. Quando seu personagem já começa sendo fodão, é muito difícil desenvolver ele, porque afinal ele já tem tudo. A jornada do herói se torna menos prazerosa, ou às vezes nem existe. Tá, mas meu personagem é justamente um fodão. Não tem problema. Mas aqui a estrutura é outra. Se seu personagem já começa sendo forte, é necessário ter, principalmente, a melhor de todas as motivações para seguir. É necessário que suas falhas, suas contradições, seus desejos e medos sejam interessantes. E principalmente entender como o mundo reage a ele e como ele reage ao mundo, já que ele é praticamente um fodão. Todo mundo deve conhecer ele, ele tem poder ilimitado, ele tem dinheiro. Então, essa parte do mundo é muito importante também. Personagens assim têm tudo para dar certo, pois você não se limitou. O melhor exemplo disso é a maga Frieren. Ela é a mais poderosa do seu universo, mas tem falhas, motivações e desejos que continuam movendo ela. Seu personagem é simplesmente fodão, ele se resumirá a isso e nada mais. Então, tome cuidado com isso. Pois enfim, terminamos. Eu realmente espero que tenham gostado desse tipo de vídeo um pouco mais longo e detalhado. Sinceramente, criar histórias é algo que me agrada e fascina. É extremamente prazeroso criar bons personagens. E eu sei que eu falei que o último conselho era o último conselho, mas eu não prometi nada. Permita-se. Esse sim é um bom conselho. Permita-se fazer o que vocês quiserem. Esse vídeo aqui é apenas um jeito de fazer personagem. E como Totô, normalmente faço e costumo fazer. E dá certo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Entre no Discord do canal e dê uma olhada no Apoia-se. Um abraço. E para quem não gosta de abraço, até logo.